Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um Patrício Podcast. Nós estamos muito animados com o que o Senhor tem feito. Estávamos aqui já comentando sobre os testemunhos que a gente tem recebido a respeito dos episódios anteriores. Queremos glorificar a Deus, porque eu creio que esse é o nosso propósito, alcançar pessoas com sabedoria bíblica prática, com vida cristã prática. E eu creio que o objetivo, né, que a gente estabeleceu está sendo cumprido. Eu já quero te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, curtir, compartilhar, e eu creio que vai te abençoar muito esse episódio. Aqui do meu lado está meu esposo. E aí, tudo bem, galera? Felizes? Estamos animados, né, com mais um episódio, graças a Jesus, mais um episódio. E hoje, né, vamos falar sobre um tema também muito importante, como sempre, né, nosso propósito aqui, trazer temas, assim, práticos, né, da vida cristã, para que a gente possa abordar e que você possa aprender, aplicar aí, né, no seu dia a dia, na sua casa. Então, estamos felizes por mais um episódio, né, e hoje nós vamos tá um pouco mais aberto, mas vamos falar hoje sobre provas, provações. Qual o propósito, né, da provação? Você talvez aí tá em casa, né, passando por uma luta, por uma provação, por uma tribulação, passando por um problema, uma dificuldade, você tá se perguntando por quê que eu tô passando por isso. Talvez tá como Jó, né? Jó não sabia por que ele tava passando por aquilo. E aí os amigos dele ficaram tentando achar algumas coisas, ele também, e etc. E depois, no final, né, ficou claro o porquê daquilo. E a gente vai tentar falar um pouco do propósito das tribulações, a diferença entre tentação e prova, trazer um acalento para sua alma aí hoje no seu coração, né? Um pouco de conforto para sua alma. E para esse tema nós estamos com um convidado ilustre, Glória um convidado especial, alguém, não, ilustre, não tem como nem falar, né? Eu quero glorificar a Deus pela vida do nosso convidado hoje. Ele é pregador do Evangelho. Ele é casado com a Edgilma, ele é pai da Sara e pai do Joshua. Que lindo, glória a Deus. Joshua que fala, né? Ô, glória, nome bonito. Ele é pregador do Evangelho. Vocês conhecem, eu vou falar aqui, vocês conhecem. Recebam com muito carinho na casa de vocês aí o nosso convidado hoje, pastor Clésio de Araújo. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus é bom. Muito obrigado pelo carinho, pela deferência. Deus abençoe muito a vida de vocês. Amém. Diogo, Karine. Feliz de estar aqui com o amigo pastor Frota, Josué Frota. É uma honra poder sempre, de alguma forma, dar uma pequena parcela, né, de contribuição ao reino, ao crescimento da vida das pessoas, não é? Espero que este podcast seja uma grande bênção para a vida de todos aqueles que estão vendo e ouvindo. Glória a Deus. Amém. Está com a gente também, né? Pastor Josué, já uma carinha conhecida aqui no nosso podcast. Benção Muito demais. bom ter você aqui de novo, pastor. Tô feliz, pastor. Espero que o nosso seja tão bom quanto o dele, né? O dele foi... Bondade sua. Virou tudo, foi incrível. Deus é bom, Deus é bom. Até falei com ele que estava assistindo aqui de novo, né? Esses dias assistindo outra vez, que é um tema importantíssimo. É isso aí. E galera, se você não assistiu, semana passada a gente lançou um episódio sobre empreendedorismo na vida cristã. Então, já vai lá, assiste também do pastor Josué. Mas, pastor Clésio, já quero começar conhecendo sua história. Eu sou suspeito, né, pastor Josué, porque eu escutava as mensagens do pastor Clésio. Para quem não sabe, eu sou pregador também, né? Um mero pregador, né? Um pequeno pregador. Eu escutava as mensagens do pastor Clésio lá no Vigilhão da Celebração. Não. 10 anos atrás, quando eu me converti, 10, 11 anos atrás, quando eu me converti, lá no Vigilhão da Celebração. Sim. E era muito forte, eu assistia lá, pegava algumas coisas, né? Eu já tinha filosofia naquela época, pastor, que a lenha quem dá é o Espírito Santo, né? Não, perdão. A lenha a gente pode pegar, quem bota fogo é o Espírito Santo. Então pegava umas lenhas ali, botava nos meus sermões. Então conta um pouquinho da sua história. O senhor sempre foi cristão ou não? Meu amigo, eu fiz esse mês de setembro 48 anos, né? Deus me deu a graça. Esse é o meu testemunho. Todo mundo, muita gente tem um testemunho de onde Deus o tirou, né? Uma vida de muitas... por não estar em Deus, não estar em Cristo, né? Meu testemunho já é diferente. Eu nasci em um lar cristão. Quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos. E desde que eu me entendo por gente, né, sempre envolvido com a obra, sempre envolvido com o evangelho, sempre envolvido com a igreja, não é? Então já se vão 48 anos. Glória a Deus. Tudo que você imaginar dentro de igreja, eu participei. Eu trabalhei em som,
Você vê? Trabalhei em som, Caramba. Não sou bom, não entendo nada, mas... Aquele quebra-galho, né? Cantei em coral, irmãos. Eita. Ó, um cara que não Tenor, canta tenor. nada. Era tenor. Um tenor disfarçado, né? Ensaios depois da escola dominical. Ensaios. O do coral era um dia de semana, porque após a escola dominical era o dos jovens, né? Era o dos jovens. Então, sempre envolvido, né? Você vê, com 15 anos eu já dirigia trabalho de oração, né? Caraca, Trabalho muito louco. de adolescente, de oração. Já pregava, já ministrava. Com 17 anos, o pastor olhou para mim e me pediu para que já participasse do grupo de obreiros da igreja, com 17 anos. E o convite foi muito bom, que ele falou, rapaz, você é muito doido. Era doido mesmo. Se eu não sei nada hoje, você imagina com 17 anos. Não tinha noção de nada, não. Mas queria fazer. Queria estar envolvido, né? Eu sempre relato um episódio que eu tinha tanto prazer em ajudar, em cooperar, em trabalhar para Deus, que um dia um pastor, sentindo falta de um jovem na igreja, nosso pastor, me chamou, falou, tem um jovem sumido aí, você sabe onde ele mora? E mesmo não sabendo onde ele morava, eu disse que sabia. Você vê? Sei, pastor, então me leva lá. Como é que você leva o pastor para casa de alguém que você não sabe onde mora, irmão? Não, é só ter dito que não sabia? Ah, não. Queria. E eu tinha uma noção, ele mora naquelas bandas lá. E aí, irmão, nessa de banda, o pastor a tarde toda procurando a casa do jovem. 5 horas da tarde, não acha, percebendo que eu estava perdido, né? Aí falou, rapaz, você não sabe onde é a casa do jovem? Aí comecei a chorar, sei não. Mas eu queria ajudar. Irmão, por que você não falou? Porque eu não queria dizer para o senhor que eu não sabia. Aquele temor, né, de falar, né, e não saber. De dizer não mesmo, não, né? Porque nós éramos treinados, a cultura era, ao pastor não se diz não. Né? E até hoje, mesmo peguei assim... um pouquinho disso, pegou porque disso, hoje em dia, né? Mesmo hoje já mais amadurecido, isso ainda está dentro de mim, esse respeito, essa consideração, essa vontade de alguma forma somar, contribuir, mesmo além das suas forças, além da sua capacidade, além, né, do seu conhecimento, mas sempre de alguma forma qualquer coisa, tomando para você até preocupações que não são suas, né? Mas tudo com o propósito de querer ver a obra, né, crescer. E aí essa é a minha história, 19 anos consagrado ao diaconato, né, servindo ceia, aos irmãos que não frequentavam uma igreja. Isso aonde, pastor? Né? Aonde isso? Eu sou oriundo da... Oriundo é uma palavra velha, né? Tá ficando velho, né? Oriundo. Da Assembleia de Deus em São Cristóvão. Eu nasci em Curitiba, né? Eu sou curitibano de nascimento. Caramba. Mas com 10 dias de nascida eu já estava no Rio. Você vê, minha mãe era muito nova, 15 anos, e os pais dela vieram para o Rio. E meu pai, para que ela não ficasse sozinha, né? Minha mãe era uma adolescente. E então vieram para o Rio de Janeiro. Com 10 dias eu estava aqui. Então o pessoal dizia assim para mim, tu é carioca, né? Só que minha certidão, todos os meus documentos constam Curitiba, Paraná. E aí comecei, né, irmão? Na obra, já pregava. 19 anos comecei a viajar. Caramba. Né? Comecei a viajar. Muito novo, então, já viajava. Pregando, né? É claro que numa proporção muito menor, né? Que o ministério, ele tem degraus. O ministério, ele tem níveis, né? O ministério é uma progressão. Você vai... Nada começa grande, né? Começa a grande anomalia, né? Isso aí. E aí você vai galgando, né? Um pregador bairral, né? É assim. Depois estadual, interestadual. É assim que funciona. Na minha história não é diferente da de muitas pessoas. E aí, com 24 anos, eu fui consagrado ao presbitério, né? O famoso presbítero. E comecei a dirigir congregação, entendeu? Ainda solteiro. Foi uma fase na minha vida, assim... Tu foi conhecer a pastora depois, né? Conheci ela nesta congregação que eu comecei a dirigir. A dirigir, né? Na verdade, meu pastor presidente me deu esta missão. Você está dirigindo a congregação e você tem que casar. Eu falei, mas pastor, eu não estava pensando em casar agora. Ele falou, você vai casar sem querer mesmo. Porque sempre se atrelou a imagem do obreiro, essa questão de ser casado, né?
E mesmo não sendo, o pastor vinha chamada, né? Observava. E ele uma vez me chamou e disse, no que depender de mim, eu vou te ajudar. Eu vou cooperar. Ele via isso, né? Enxergava. E lá eu casei com 1 ano. Namorei, noivei, casei com 6 meses. Caraca. Escolhi uma mulher Mas acho de que a gente Deus. não foi diferente, não, né? Foi 1 ano, assim, também. Eu, Um que- ano. namorou, eu queria noivou, 3 casou. meses, mas o pai dela não Não deixou. tem que ser rápido, varão. A minha questão passava muito pelo ministério, você vê, o pastor da congregação, né? Representava o meu pastor presidente, que essa é a função do obreiro, representar sempre a sua liderança, né? Legal isso, né? Essa É, visão o aí. obreiro, já fica aí, para quem está nos vendo e ouvindo, o obreiro ele não fala em seu nome, né? Olha aí, gente. Olha que O forte. obreiro, ele não é o que eu acho, o que eu penso. Ele pode ter suas opiniões, que isso é normal. Mas as opiniões dele, se for contradizer ou ir contra ao que se pensa, a visão que rege A igreja a ali, né? A igreja, a denominação. sua liderança, ele abre mão de sua opinião, ele segura, ele controla, porque ele representa uma visão. Então, o obreiro representa a sua liderança. Independente de ser pastor ou não, né, pastor? Claro, Quando você de diz onde ele obreiro, estiver. pode ser presbítero, pode ser diácono. Irmão, tá na portaria, voluntário. você representa a visão do seu pastor. Você vai dar um forte isso. curso na igreja, é um curso dentro da visão da sua liderança. Entendeu? Você vai pregar, a sua mensagem precisa estar alinhada com a visão que tem na igreja. Isso é muito bom. Entendeu? Você vai fazer uma visita, é sempre em nome do seu pastor. Entendeu? Se não concorda com isso, irmão, pega a sua mala, tchau e benção. Como já dizia o Raul Gil, né? Pega o seu banquinho. E aí, irmão, 24 anos, dirigindo igreja, casei. E aí saí dessa, fui para outra. E fui para outra. Né? E nessa terceira congregação, dirigindo, a questão do ministério da palavra, que eu sempre tive, né? Ele começou a ganhar uma repercussão, uma projeção, né? Os convites foram aumentando, aí você entre dirigir e pregar, fica Conflitante. conflitante. Então chegou uma fase da minha vida onde eu não conseguia nem fazer uma coisa e nem a outra. Entendeu? Eu não conseguia só pregar porque tinha a congregação. Eu não conseguia só dirigir a congregação porque gostava de pregar os convites. Então, foi justamente quando minha filha nasceu, né? A Sara, mais velha, que tem 20 anos, eu tive que optar. Ou dirigir a congregação ou pregar. Porque aí viajava, ausência, né? Se tem uma coisa que quem é líder precisa também ter, é presença. Né? Não adianta você liderar de longe. Não existe liderança ausente, né? De longe, por binóculo. Não, estou olhando. Não, é presença, né? Uma frase antiga, mas também que cabe bem. É o olho do dono que engorda o boi. Meu pai fala isso direto. Tem que estar presente, irmão. Às vezes nem fala. Às vezes nem participa, mas a presença tem que ser. E era o que já me faltava. Então eu tomei a decisão de trilhar mais o caminho da palavra, do evangelista, da itinerância, né? E aí já, embora sempre tenha feito, mas de forma efetiva, né, de forma dedicada só a isso, já há 20 anos. Só. Como pastor itinerante, né, que a gente chama. E de uma certa forma, me permito também, eu não consigo ver o ministério do evangelista, o itinerante, aí entra a questão dos ministérios, dos 5 ministérios, agregado, né? Tá ali. Eu não consigo vê-lo fora da igreja. Então, mesmo viajando, sempre contribuindo, sempre somando. Entendeu? Fazendo parte de uma igreja, né, pastor? Fazendo parte de um corpo, né? Sim. Mas sempre atuando em múltiplos ministérios aqui, igrejas, somando de alguma forma na edificação da noiva, do corpo, e também em ministérios individuais, sempre atuei. Entendeu? Um exemplo, alguém que vê e também quer aquilo, e de forma mais participativa, de forma pessoal, mentoreando, ensinando, ajustando, alinhando, sempre ao longo dos anos, de uma certa forma, Deus sempre também nos usou para de alguma forma, somarmos com a edificação, né, da igreja local, né?
Muito bom. E interessante que o senhor falou, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa... E a pessoa que está ouvindo a gente discernir, né, pastor? O tempo também de Deus, né? Como você falou. Até um certo momento eu fui pastor de igreja. Sim. Depois de um certo tempo eu entendi, não, Deus está me chamando para um ministério itinerante, um ministério que eu vou viajar. Isso é importante, né? Como entender, né, pastor? Ter esse discernimento. Porque as pessoas, elas também querem... a maioria das pessoas querem esse lugar da itinerância, né? Sim. Porque parece, né? Eu acho que... para quem tá de fora, parece um lugar glamouroso, né? Parece um lugar atraente, né? Mas só nem parece. mas só parece. Fala um pouquinho sobre isso também, né? Como é que é esse bastidor, né? Com a família. A questão desse entendimento passa pelos sinais, né? Como é que você entende que tem uma chamada para ser um evangelista, para ser um itinerante? Primeiro, são os convites, é o reconhecimento, entendeu? Na verdade, eu posso entender que Deus tem algo para a minha vida, mas isso passa sempre pelo reconhecimento do outro. Não existe a autopromoção, a autochamada. Você pode falar de você o que você quiser. Se isto não vier pelo reconhecimento dos que estão perto, irmão, você é uma voz solitária. Não tem você validação nenhuma. Não tem, entendeu? É um Eliseu que precisa do Elias. Até Jesus é um João Batista que vai chancelar. Entendeu? Que vai ele embasar. é o Cristo, né? É ele que é. Então, não sou eu que digo, eu sou o cara. É alguém que vai olhar para mim e vai reconhecer. Isso é muito bom, cara. Reconhecer o que Deus me deu. O reconhecimento vem de fora, né? De fora. Ele não é... Não é autopromoção. Não existe isso. Você pode falar de você o que você quiser. E eu até entendo que a gente precisa se divulgar. Eu existo, eu prego, ok. Mas se não há reconhecimento, isso está dizendo alguma coisa para nós. Entendeu? Sim. Se não há reconhecimento, primeiro, de liderança, da igreja onde eu faço parte, e dos ministérios de fora, isso é um sinal de que talvez eu seja alguém bem intencionado, que tenha mais desejo do que chamada. É isso. Mais vontade. Forte. E tem muita gente que quer algo que Deus não tem para a vida dele. Nossa, e não vai ser feliz, irmão. Nossa, é muito forte. Não vai ser, entendeu? Porque a felicidade passa por também fazermos aquilo que Deus nos escolheu, nos chamou para fazer. Tem muita Então, gente se não que há quer algo. convites, né? Se não há alguém reconhecendo o que Deus tem na minha vida, é um indicativo, é um sinal, entendeu? Outra coisa, a paz de espírito. Se o que eu faço me tira o sono, se o que eu faço rouba a minha paz, se o que eu faço me deixa angustiado, amargurado, isso é um indicativo que talvez eu esteja na função errada. Eu fazendo parte de uma engrenagem, mas uma peça colocada no lugar errado, ela sofre esses atritos, ela não funciona bem. Mas está dando certo, mas não está funcionando bem. Entendeu? Então, partindo disso, você começa a exercer o chamado ministério que Deus confiou, que Deus colocou na sua vida, né? E essa questão também, né, pastor? Como que você lidou, né, com isso, com a sua família, né? Assim, nesse lugar, né, da itinerância, que, como eu disse, né, a galera vê o glamour, né? Nossa, itinerância é uma coisa, o meu sonho, eu quero ser pregadora famosa, vou andar de avião, vou andar de pássaro avião, de ferro. Deus vai me levar nas nações como se Deus quisesse te levar para passear, e não é bem assim, né? Eu já vou desmistificar isso. Talvez alguém que esteja me vendo não vai nem querer mais chamada depois de hoje. Porque a gente vê o pregador, a pregadora, o pastor, a pastora, em 2 horas de culto, irmão, em rede social. Você vê, você tira 2 horas de 24, sobra 22 horas. O que alguém que é chamado, com todo o glamour que tem, faz em 22 horas da sua vida? Então a gente se apaixona pelo que vê. Só o que não se vê é muito maior do que o que se vê. Eu estou vendo o cara... E se levarmos em conta a participação efetiva de um ministério no culto, é 40 minutos. 50 minutos. Então você vê a performance dentro de 2 cultos, que se resume a no máximo 1 hora. O dia tem 24 horas. Como é que é essa vida antes do culto? Como é que é essa vida pós-culto? Entendeu? Então as pessoas elas não se preparam para isso, elas não entendem que é um todo, não é só o altar. Entendeu? Tem uma vida pré, tem uma vida pós. E aí, coisas que não se pensam, por exemplo, no ministério. No início, todo mundo quer. O avião é uma novidade, o hotel é uma coisa linda. Faz isso 10 anos, 20 anos. Não aguenta mais. Só com essa motivação Deixa de ser novidade.
Sobe e desce de avião, entra e sai de agenda, prega todo dia. Então pregar já não é mais uma novidade, a mensagem, você passa a dominar tudo aquilo. E aí, como continuar? E ainda tem uma família também por trás, que você tem que cuidar dessa família. O cansaço bate, a ausência pesa. Entendeu? Então tem chamada, ok, Deus quer te dar as nações, ok, mas já esteja pronto, o cansaço bate, a fadiga bate, a ausência pesa. Não precisa haver organização, precisa haver dias para descanso, entendeu? Não é toda hora, não é todo dia. Você quer ver uma coisa que ninguém aborda no ministério? Principalmente, existe também no ministério pastoral, o pastor local, e no evangelista, no pregador, no cantor, como regra geral, a solidão. Porque você está sempre rodeado de pessoas. Mas no final tá sozinho. Mas no final você está sozinho. Você Verdade. pode pregar no maior congresso do Brasil, do mundo. Uma hora, meu filho, você vai ter que estar no hotel. E se a esposa não estiver junto, ou se o esposo não estiver junto, você está com quem? Sozinho. Você e Deus. Você Né? e Deus. Aí não dorme, adrenalina lá em cima, até essa descarga emocional sair, você relaxar e conseguir dormir. Cara, é verdade. São coisas que não se abordam, entendeu? A solidão. E bate mesmo, irmão. É nisso que muitas pessoas, por falta de preparo emocional, não só uma questão espiritual, e aí outra. Eu fico aqui meu conselho, a minha indicação, faça um podcast sobre isso. Sobre o quê? Questões emocionais. Top. Entendeu? Porque bom. a gente no ministério analisa muito, avalia, fala muito sobre as questões espirituais. E tá certo. Tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a verdade. Bíblia, tem que ter comunhão. Mas, irmão, se a mente não tiver, aí você vai ver um Elias lá esgotado emocionalmente. Chega, não sou melhor do que meus pais. Quero morrer. Queiram desistir, E aí, né, mas não é um morrer. profeta? E me parece que, só pegando um gancho aí, que é exatamente quando Deus mais te usa, que esse esvaziamento, o pós, ele vem. É isso aí. Ele é mais duro, assim, né? Você se sente mais... Como foi com Elias. Foi naquele embate ali com os profetas de Baal ali, que Deus mais usou, se revelou que era o Deus real. Depois do fogo veio o esvaziamento, a frustração, porque ele achou que seria de uma forma e não foi. E aí é conflitante, né? Mas é a questão que nós somos seres humanos. Seres humanos. Então precisa haver um preparo mental. Vou falar sobre isso. Entendeu? É emocional. sério, faça. A gente até falou com a pastora Aline Santos, que é a esposa do pastor psicóloga. Ela preparadíssima. Ela falou sobre muito boa, foi muito bom. Mas dentro da vertente do ministério. Isso que eu ia falar. Entendeu? A questão do ministério, do cansaço pastoral, dos pregadores. Itinerância, pastores. Isso, irmão. Tem gente aí, irmão, ultra mega esgotado. Mentalmente falando. Entendeu? Que ninguém vê, que é uma dor invisível. Né? Às vezes não tem com quem se abrir também, né? Não tem com quem se abrir. Nem sempre ela aparece, mas ela está lá dentro. É verdade. Entendeu? Não manifesta. E outra coisa, um perigo que nós, e eu vou me incluir dentro disso, adquirimos a capacidade de demonstrarmos sempre estar bem. Cara, isso é foda. É porque as pessoas esperam isso, né, pastor? Eu sinto também que tem uma coisa assim de querer corresponder às expectativas que estão sobre nós, né? Então, assim, você vê um pregador, se ele de repente, às vezes se abre uma pessoa errada, às vezes é mal visto, então a pessoa às vezes acaba se... Essa humanização, né? Isso aí. Humanizou, corre-se o risco de não ser entendido, ser mal interpretado. Entendeu? E, na verdade, pastor, irmão, pregador, qual é a diferença dele para um membro? É a ovelha do mesmo jeito. A única coisa que diferencia um pastor presidente de uma ovelha, um pregador renomado de uma ovelha, é a responsabilidade que ele tem. Aqui muito é dado, muito é cobrado, Muito né? é cobrado. E até, só responsabilidade. É, isso aí. Ser humano, natureza... Filho de Deus, como... Mesma Tem coisa, dia que não quer nem ovelha. levantar. Normal, irmão, normal. Pô, meu pastor hoje não tá bem. É o quê? Um anjo? Ele sofre dos mesmos males. Ele também sente raiva, ele também sente tristeza, ele também sente alegria, né? E muitas das vezes, por causa da responsabilidade, ele se força. Porque às vezes um membro, né? E aqui não há demérito nenhum. Não estou dizendo quem é menos, quem é mais. Não há nada disso. A responsabilidade. Pela falta da responsabilidade, hoje eu não vou
Hoje meu culto vai ser no shopping. Aí, pela falta de responsabilidade, agora o pastor, não pode, tem que estar. Tem que estar lá. Entendeu? Pela responsabilidade. Por isso que é importante que também. Muito mais você vê, o assunto é abrangente, os desdobramentos. A gente ficaria nisso aqui a tarde toda. Não, e muito bom, muito esclarecedor. Se está sendo para mim, imagina para quem está assistindo a gente. Tem que ter férias, tem que ter folga. Quem aguenta, irmão? Está na igreja todo dia. As pessoas não vão ouvir isso de qualquer um e muita gente não tem coragem para falar. Mas alguém que está 48 anos dentro disso, tem que ter dia de folga, tem que ter lazer. Tem dia que o assunto não tem que ser espiritual, irmão. Muito bom, cara. Não vou falar de Bíblia. Não, hoje eu não quero falar de Bíblia. Hoje eu quero contar uma piada. E outra coisa, eu quero brincar. E essa frequência lidando com pessoas. Com pessoas. Que é difícil, né? Que é o ser humano. Caramba. Só Jesus. Tu não tá lidando com máquina, são pessoas, personalidades, características diferentes. E essa expectativa também, né, pastor? As pessoas têm uma expectativa. As pessoas colocam, né, os pregadores, né, e aqui tá o pastor Clésio, no pedestal, né? Então, cara, tem que virar o culto. Resumindo, o pastor tem que trazer um a negócio... liderança é cara. Custa caro, né? Até o apóstolo Paulo, ele vai dizer para Timóteo, né? Ele fala, Timóteo, sofre as aflições comigo, né? E a gente vai ver o apóstolo Paulo, eu até estava falando com ele sobre isso antes, né? Trazendo para esse tema que a gente estava falando, que quando Deus vai falar com Ananias a respeito de Paulo, ele fala, eu vou mostrar para Paulo o que importa sofrer pelo evangelho, né? Então, assim, não é... Lógico, tem os bônus, né? Tem o prazer, como se for, né? Eu acho que o maior prazer não é o avião, né? Mas também o prazer de saber que você está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, né? O prazer de ver os testemunhos chegando, as pessoas sendo transformadas ali. Você vê até no culto, ali, instantaneamente, você vê, às vezes, Deus fazendo algo poderoso. Mas tem essa parte também, né? Que Paulo vai falar para Timóteo, Timóteo, sofre comigo as aflições, né? E aí ele vai falar, a gente estava falando sobre esse texto, ele fala, olha, as breves e momentâneas tribulações não se comparam ao peso da glória que é eterno, né? O propósito da nossa fala, ou das nossas falas, não é anularmos aquilo que as pessoas sentem, sabem, não é tirarmos a visão positiva acerca do evangelho. É tornarmos as pessoas conscientes de que não existe só um lado. Sim. Isso aí. O lado bom, o lado positivo, o lado legal, o lado bacana, o lado do glamour. Não. E aí, de uma forma até indireta, a gente já está entrando na questão do sofrimento. Sim. O sofrimento acaba fazendo parte de tudo. Irmão, eu desconheço qualquer função, qualquer ministério, qualquer cargo que, por mais glamuroso que seja, não tenha consigo também os desafios. Até porque, irmão, todo sucesso, as pessoas não vão ouvir isso todo dia, toda hora. Todo sucesso, ele é um peso, ele é um fardo. Uma coisa é não ter, outra coisa é ter. Outra coisa é ser dono de algo pequeno. Outra coisa é ser dono de algo grande. O crescimento, o aumento, a melhora, traz consigo. Eu tenho 10 funcionários, agora eu tenho 100. É a mesma coisa? Não. Claro que não. O que aumenta? Aumenta a responsabilidade, aumenta o salário, aumenta os tributos, os impostos, aumenta as preocupações. Então, eu sou pastor, tem 50 pessoas, tem 200 pessoas na minha igreja. Meu Deus, meu sonho é ter 2.000. Meu irmão, ok. Te prepara. É mais gente para visitar, é mais demanda. Você entendeu? Então, o sucesso que a gente deseja, almeja, e desejar coisas maiores e melhores para sua vida, não é pecado, não. Entendeu? Querer crescer, melhorar, não é pecado. Agora, desde que você esteja consciente que o crescimento ele traz consigo novos desafios e novas responsabilidades. O que normalmente as pessoas não pensam, que as pessoas pensam que é só crescer. Então, eu acho que Deus não dá certo sucesso ou certo crescimento às pessoas porque percebe que elas não estão prontas, entendeu? Porque à medida que você cresce, aumenta o trabalho. Entendeu? E muito. Entendeu? Uma coisa é ter uma casa pequena, aí Deus me dá uma casa com 10 cômodos. Coitado das irmãs. Mas é o preço, né, pastor, que a gente paga, né, para poder crescer, né? É isso aí. Tem que ter, né, esse preço. As pessoas não querem pagar, né? O sucesso traz... A gente estava conversando com a pastora Aline, comentamos aqui, e ela falou sobre isso. E ela falou, inclusive, sobre guerras espirituais.
E aí ela falou, cara, se você quer crescer na sua vida, seja empresarialmente, seja ministerialmente, espiritualmente, qualquer área, como a gente está abordando, você tem que estar preparado para a guerra também espiritual que vai crescer. A luta espiritual também vai crescer. Então, é como você falou, né? Em todas as áreas, né, vai crescer a responsabilidade, vai crescer, né? E eu acredito, né, e já falando sobre isso, né, a aprovação, eu vejo Davi, né, lá com Golias, né, sendo uma evolução ali, né, para Davi. Propulsora, né? Uma mola propulsora ali para Davi, né, o gigante. Todo mundo tava olhando pro problema como se fosse só um problema, né, pastor? Todo mundo olhava para Golias ali, ó, vai acabar com a gente, vai destruir a gente. Quando Davi chegou lá, a visão dele era diferente. Né? E aí eu acho que essa é a visão que quem está assistindo a gente, né, e a gente precisa ter durante a aprovação. Quando a gente está passando por uma guerra, por uma pressão, né, pastor? Alguma coisa desse tipo, porque a gente precisa olhar aquilo dali como talvez uma mola propulsora para aquilo que Deus quer nos levar, né? Para um propósito. Tu vê Jesus. Jesus é levado pelo Espírito para o deserto. O Espírito de Deus levou ele até lá. E ali ele passa por aquele deserto, depois dali que ele vai começar a viver o ministério dele. Então eu vejo a luta dessa forma, e eu geralmente, assim, de forma particular, falando de forma individual, eu passo a encarar dessa maneira. Né? Opa, tá acontecendo alguma coisa aqui, né? Uma luta, isso aqui não estava acontecendo. Deus quer fazer alguma coisa. Né? Na verdade, Diogo, permita interrompê-lo. A gente pode colocar o sofrimento, né? E aí as palavras elas vão sofrimento, provação, guerra, crise, deserto, fornalha, não sei. Essas adversidades que surgem, a gente pode colocar da seguinte forma. Primeiro, existem adversidades, provações que vêm como consequência das próprias ações das pessoas. É importante destacarmos isso, porque tem guerra que ela não é espiritual, no sentido de ser Deus ou diabo. Porque, normalmente, diante das adversidades que as pessoas estão enfrentando, é Deus que está me provando. Existe. Ah, é o diabo me perturbando, é o diabo lutando contra a minha vida. Existe também, claro. Mas existe um terceiro caminho aí, uma terceira linha. Ou até primeira, né? Tudo aquilo que o homem plantar, semeadura. Isto ele vai colher. Então a primeira coisa é fazermos uma análise e entendermos se nós não estamos sofrendo consequências das nossas escolhas, decisões, palavras. Existem guerras, irmão, que quem arrumou foi o ser humano. E aí você vai analisar a questão de Davi lá, quando foi tratado por Natan, na questão de Batseba, do filho, tá perdoado. O Senhor falou, tá perdoado. Mas a espada vai vir, não sairá. Então, aí você começa a enumerar a série de consequências que Davi enfrenta por causa desta decisão. Então, é darmos a mão à palmatória e entendermos. E aí, como é que, quando o filho era eu, o genro, a nora, o obreiro... O que eu plantei? O que eu plantei? Existe. Quando o liderado era eu... Porque as pessoas não analisam isso. Rapaz, ninguém me obedece. Mas quando o liderado era você? Ou ninguém chega na hora, mas quando era você? Rapaz, ninguém fecha comigo, mas quando era você? Também não fechava com ninguém. Isso você está entendendo? Então, isso. Essa é uma questão que precisa ser entendida. Pastor, mas Deus não perdoa? Está perdoado, meu filho. Que o perdão, você precisa do perdão para ir para o céu, para ser salvo. Mas o perdão não anula as consequências. Então tem consequência, irmão, para o resto da vida. E não adianta. A questão de Paulo lá, do espinho. Tira, arranca, né? Não. Minha graça. Então existem consequências que não saem. É forte isso aí, vai hein? ter que conviver. E dê graças a Deus que o Senhor está mandando a graça dele. Porque sem a graça, irmão, você estava desgraçado. Isso é forte. Agora, existe também a que vem por vontade permissiva, soberana de Deus. Deus prova. Existem provações permitidas pelo Senhor. Agora, nenhuma prova, aí entra dentro do que você falou, nenhuma provação divina, ela é por puro prazer de Deus. Sem sentido, sem motivo. Toda aprovação divina, ela obedece um princípio, um propósito. E aí os propósitos um objetivo. Pelas quais Deus prova, para nos amadurecer, para nos preparar. E isso, irmão, e aí esse nível de provação é mediante também ao nível do que Deus tem para nós. Meu Deus. É forte, verdade.
No nível do que Deus tem para nossa vida. Você falou de Davi, Golias. Vou dar lugar aqui, né? O negócio tá forte aqui. O Golias, um gigante, você vê, um exército não vai. Ninguém do exército se sente pronto, preparado. Aí chega um garoto que devia ter entre 15 e 17 anos, eu vou. Agora, o nível do gigante é no nível do que Deus tem para nossa vida. Ninguém no deserto tinha um plano de no futuro ser rei. Então, meu irmão, se o futuro é comum, as suas guerras serão o quê? Comuns. Se é coisa pequena, o treinamento é o quê? É pequeno. Agora, se o que Deus tem é extraordinário, não adianta, irmão. Não vai vir brisa pro teu lado. Porque a gente quer muito, mas quer ser testado no quê? Um pouquinho. No raso. No raso ali. E não adianta. Não é matemática. É proporcional ao que Deus tem para nós. Porque se não for assim, olha só, Deus, anote isso, guarde isso na sua alma. Deus não entrega nada na mão de gente que não está pronto. Que não está preparado. Como é que Deus vai entregar algo na minha mão se eu não tenho condições de lidar com aquilo que Deus vai me entregar? Então, qual é a forma que Deus encontra de me tornar pronto, preparado? É o treinamento. Você vê, volta em Davi, é o leão, olha o nível. É o urso. É comum alguém enfrentar um urso, alguém enfrentar um leão? Não. O José, que é tirado da casa do pai, né? É tirado do meio dos irmãos. Irmão, se vocês não falar nada, eu vou ficar falando. Aqui. Mas é pra você falar mesmo. Mas aí de repente a gente só dá ele. Refletindo. Até porque o assunto vamos aproveitar é pra gente, que o gostoso, parou, né? Vou fazer uma pausa aqui. Quero falar dos nossos patrocinadores. Opa! Né? É um momento bom pra falar deles. Claro. Olha aí, quem apareceu aí. Lanches.com, gente. Ó, esse daí é o Instagram, tá? De um dos nossos patrocinadores. A melhor coxinha do Rio de Janeiro. Gente também aqui? Eu fiquei esperando, né, pastor? Tá todo mundo de jejum. Eu não sei. Pior que tu tá acertando mesmo. E eu não sei o que aconteceu. Eu falei, cara, vai vir uma coxinha. Semana que vem. Ô, Glória. Gente, a melhor coxinha do Rio de Janeiro. Ó, eu vou deixar o link, tá? Vou deixar o WhatsApp aqui. Aqui no YouTube, vou deixar lá no Instagram também. Pode pedir para sua festa, para o seu evento. E se você também quiser ser um revendedor, também pode. Também dá para ser. Abrir franquia, tá? Empreender. Já temos quantas lojas já? Mais de 30, graças Mais a Deus. de 30 lojas, gente. Todo Mais de 30 lojas em todo o Rio de Janeiro. Então a gente não tá falando de produto de qualidade, né? Tá falando de algo que é perene, já tá aí no mercado já. Então, ó, você quer abrir uma franquia, quer ser um revendedor, quer pedir aí, fazer seu evento, sua festa, lanches.com, o Instagram vai estar aqui, o WhatsApp vai estar aqui no link, tá? Pega lá. Também quero falar da CLS Import, um dos nossos patrocinadores também. Bravo. Tá aí o Claudinho aparecendo aí, fera demais, gente boa. Tô esperando meu MacBook, hein, Claudinho? Tô esperando, hein, varão? Vambora. Ontem tu fugiu tudo. Ou 17, né, pastor Clécio? Tá aí, gente, todos os produtos Apple tem lá, então tudo que você precisar, tem desde iPhone 17 que agora saiu aí, tem MacBook, tem iMac, tem tudo que você imaginar, tem também acessórios, tudo que você precisar tem lá. Então, ó, o link vai estar aqui na descrição, ok? Vou deixar o link na descrição, tanto no Instagram, tanto aqui no YouTube, para você acessar, chamar eles lá e para que você possa pedir logo lá, faz a sua cotação, pede o seu novo iPhone, eles também fazem troca, tá bom? CLS Import, importando há muitos anos com confiança e qualidade, tá bom? Deus abençoe vocês, chama lá. Mas, voltando ao nosso papo aqui, meu pastor, essa questão da aprovação em relação à medida daquilo que Deus tem para nossa vida, eu fico imaginando que às vezes as pessoas falam assim, Deus está preparando aquilo que Ele tem para sua vida. As pessoas falam assim, né? Mas você falou algo aí que mexeu comigo. Você falou, né? Deus não vai dar para gente, para qualquer pessoa, se a gente não está pronto. Eu imagino que você falou isso porque alguém pode estragar aquilo que Deus, né? Se Deus dá fora do tempo. Se não se submeter, se não entender, né? Pode. Deus já está vendo lá na frente. Deus já está vendo lá na frente. Agora, eu sou mais da linha, né? Em contraste com aquilo que eu acabei de falar, que Deus está preparando a gente para aquilo que Deus tem para nossa vida, né? E em consoante com aquilo que você estava falando, né? Sobre Davi, sobre tudo isso. Esse preparo que Deus, né?
preparando você, para algo que Deus tem, uma promessa de Deus para nossa vida, ele pode passar por provações para que essas provações nos prepare? Deus pode se utilizar dessas provações para que elas... Eu não encontro nem outra forma. Entendeu? Eu não encontro outra forma. Até porque é aquela velha história. Você aprende mais quando erra ou quando acerta? Você aprende mais na alegria ou no sofrimento? Salomão fala sobre isso, né? Então, é na dor, é na guerra, é na provação. Eu estava falando a vocês sobre José. O cara sai do conforto, né, do pai, meio dos irmãos, traído pelos próprios irmãos. Olha o nível. Você imagina as questões emocionais que se gerou no coração do irmão, traído pelo irmão. Né? Agora, tem um propósito. Entendeu? Que talvez não se entenda no momento. João 13, né? Jesus, após haver lavado os pés dos discípulos, ninguém entendeu. Pedro olha para ele e falou, se eu lavar meu pé, o mestre... Né? Não. Aí no versículo 7, Jesus diz o quê? O que eu faço agora, vocês não entendem. Mas existem coisas que no presente, no momento... Então Deus tira o cara de lá, leva para o Egito, 17 anos, tem um garoto, irmão. Agora, qual é o sonho? Eu vi o sol, eu vi a lua, eu vi 11 estrelas, 5 voando diante de mim. Olha o nível, isso é pequeno? Muito grande. Isso é extraordinário. É Deus mostrando, rapaz, o que eu tenho para tu é fora do comum. Agora, como é que o que é fora do comum se realiza? Eu vou te tirar do conforto. Eu vou te levar para o Egito. Meu Deus. No Egito você vai ser servo, escravo, você vai ser caluniado. Olha o que a mulher do chefe fez com o garoto. Vai para a prisão injustamente. Agora, Deus está o quê? Preparando. Isso aí. Então, depois de 13 anos, o camarada agora tem a chance e a oportunidade. Agora, você imagina o que é suportar 13 anos. Não é fácil. E é interessante, né? Você falando da história de José, que Deus não chama coitado, né, pastor? Cara, isso é uma coisa que eu aprendi, eu bato muito nessa tecla. Até uma professora, eu faço psicologia, ela fala, gente, tem gente que tá presa na coitadolândia. Deus não chama coitadinho, sabe? Você vê quando José encontra com os irmãos dele, caramba, agora é a hora, ele vai matar a gente. Ele fala, não fiquem preocupados, achando que foram vocês que me trouxeram até aqui, que vocês fizeram com que eu chegasse até o Egito. Não, ele não se bota no lugar de coitadinho, porque a gente gosta desse lugar, né? Porque me trouxeram, poxa, meus irmãos me venderam, poxa, minha vida foi tão difícil, e aí quer que todo mundo te acolhe. Não, José fala, não, fica despreocupado, Deus me trouxe aqui porque ele sabia que eu ia chegar na frente de vocês. E José estava ali para quê? Para salvar não só a sua família, mas uma geração inteira, a promessa inteira. Porque se Jacó morre com a família, os irmãos, todo mundo morre, como é que dá sequência a promessa de Deus feita a Abraão, né? Então, assim, ele não tá nesse lugar de coitadinho, né? Ele até chora, ele sofre ali a dor dele, né? Porque Deus valida. Ele fala algo interessante. Ele não passa pano. O mal que vocês fizeram... Vocês bem que entenderam vocês fizeram. Mas Deus transformou em bem. Eu entendi o propósito. Isso. Não tô passando pano, não. Vocês erraram, mas Deus tinha um propósito. Transformou, isso aí. Entendeu? Então isso é interessante. Esse entendimento. Mas aí chegou nesse nível. Esse entendimento. Que se não tivermos, o risco é esse. Eu sou um sofredor, eu sou um pobre coitado, a vida agora, injusta comigo. E agora que eu tô por cima, vai ver quem... Mas aí... tem um ponto a ser abordado. Se não houver esta ressignificação, essa nova mentalidade, esse novo entendimento, Deus não dá, irmão. Não vai para outra etapa, não. Ô, queridão, queridinha, Deus não dá. Eu estou afirmando. E por que é que Deus não dá? Você já imagina Deus levantar alguém cheio de ódio? Cheio de traumas. A primeira chance que esse camarada tiver, ele vai pegar os 11 irmãos, os 10, os que fizeram. Irmão, vai moer. José teve a vida dos caras na mão. Quando José morre, eles estão tão preocupados, porque eles sabem o que fizeram. Eles sabem o mal que causaram. E na cabeça deles, ele não fez nada porque o pai estava vivo. Então, por causa do pai, ele nos poupou. Agora que não tem mais o pai, lê o texto, irmão. Os caras chegam e se ajoelham. Era desejo do nosso pai, olha o medo. Porque o cara manda e manda muito. O cara agora é governador, o cara é o cara. Abaixo do faraó é ele. É ele. Então, uma palavra desse cara fecha, abre. Agora, quem tá livre, irmão, quem entende os processos... Meu Deus. Tá aqui, falou, irmão, vocês até que eu sei o que vocês queriam. Mas Deus
transformou. E eu entendi. E eu entendi. Então fique em paz. Eu tô tão bem, que eu vou dar café, almoço, lanche, vou pagar a janta. Botar vocês pra morarem bem, né? Vou dar moradia pra vocês. Agora, tem vingança melhor do que essa? Eu sei que para alguém que espiritualiza tudo, que é isso, irmão, essa é a boa vingança. Não existe boa vingança, eu sei, mas só para que você entenda. Que o comum é dar a paga. É verdade. É isso. Retribuir. Isso é diferente. O cara tá tão bem, irmão. Irmão, você imagina o que é fazer por um inimigo aquilo que ele não fez por você. Essa é a vingança. Me dá sua conta aí, me dá seu boleto aí. Eu vou pagar, cara. Tá sobrando. Tu montou brasas vivas na cabeça. Irmão, isso aí. Vou estender a mão para quem um dia fechou a porta para mim. Entendeu? Isso. E a gente vê um discurso triunfalista um pouco, né, pastor, nas igrejas, né? Deus vai humilhar quem te humilhou. Deus vai fazer o que não sei o quê. E assim, você vê, né, a atitude de José, cara... Se bem que a gente, de uma certa forma, tá falando, né? É Deus, não é a gente. É verdade, deixa Deus fazer. Mas ele fala isso, ele diz... Deus vinga. Minha vingança, né? Fala. Minha vingança, diz o Senhor. É isso, Então, e José fala, se vai haver alguma consequência do que vocês fizeram, é Deus quem vai dar. É verdade. Então deixa, Isso irmão, é bom, Deus... hein? Isso é forte também. O assunto é bom, vai render. Quando Caim, ele vai... Falando da mesma situação, do mesmo contexto, mas quando Caim, ele vai fazer mal a Abel, o problema dele não era com Abel, era com Deus. E ele vai terceirizar. Já que ele não pode resolver com Deus, ele vai na horizontal e atinge o irmão que está do lado. Mas o problema ele tinha que resolver era com Deus. Tá com os três, pastor. Só vem com as sacadas. É top. É verdade. Entendeu? O problema dele era com Deus, né? É com Deus, filho. Deus que rejeitou a oferta dele, ele tinha que resolver com Deus. Ele toma contra o outro, né? Um Abel, né? Agora, você quer ver uma coisa que as pessoas pouco falam sobre por que sofremos? E aí, pensando nisso em João 9. João 9 faz uma pergunta a Jesus. É o cego de nascença, né? Quem pecou? Ele ou seus pais? Ou ele ou seus pais para que nascesse cego. Então, na verdade, a pergunta ela é uma tentativa de se entender por que ele está sofrendo. De quem é a culpa? Então, falamos sobre as consequências, existe. Deus pode provar, ok, sempre por um propósito, né, por um motivo, uma razão. Mas a resposta de Jesus ali ela é reveladora. Ele diz assim, ninguém pecou. Está assim para que se manifestem nele a glória, as obras de Deus. Então tem coisas que a gente enfrenta, que a gente passa, que Deus quer manifestar a glória dele. Por quê? E aí não é para mim. Não é para mim. Essa manifestação é para aqueles que estão à nossa volta. Então Deus quer, de alguma forma, falar com alguém que está desviado, com alguém que é fechado ao Evangelho. Existem pessoas resistentes ao Evangelho. Numa igreja, Jesus. E a cada dia cresce, irmão. Está crescendo. O espírito do anticristo, João vai falar na sua epístola, quando ele escreveu sua epístola, que o espírito do anticristo já estava atuando no mundo. Então, o espírito. Hoje, possivelmente, já tenhamos até a manifestação, a encarnação. Então, é só analisar, não precisa nem ser muito inteligente. Essa crescente onda contra Deus. Paulo que vai dizer que o espírito do anticristo se levanta contra tudo que se chama Deus. Então, contra tudo. E é o que estamos vendo. Agora, como é que Deus o propósito divino é salvar todos? Sim. Todos serão salvos? Não. Mas o propósito é esse, o projeto é esse. Agora, como alcançarmos alguém que está resistente, fechado? Não vem ao culto, vem. E tem gente que mesmo vindo... Não muda nada, né? Fica ali. Isso aqui não é pra mim, o cara não gosta. Você vai falar de Deus, de Cristo, de igreja, de religião, o cara é fechado, eu não suporto isso. Agora, o projeto não é Deus também salvá-lo? Um familiar seu, um parente seu, um amigo, um companheiro, um vizinho. Agora como? Então Deus se utiliza das nossas provações, das nossas aflições. Eu posso dar exemplo aqui, um cara que está com câncer. Não é regra. Mas... sei lá, qualquer outro. Pode ser dado outros exemplos. Falar, meu amigo? Sim. Que eu tenho propriedade para falar disso aí. Eu tive um irmão e ele nasceu cego das duas vistas e nasceu com um problema mental. Desenganado pelos médicos.
Oséias, o nome dele. E o médico, ele nasceu como um saco de leite. Os ossos não tinham se formado, cego das 2 vistas. Naquela época, eu sou de 80, ele nasceu em 83. Naquela época, a medicina não era tão avançada, então não tinha um diagnóstico conclusivo. Tentaram falar alguma coisa lá de bactéria de pombo e tal. Não tinham o que falar. E assim, minha mãe serva de Deus, mas ainda não tão envolvida na obra, se mergulhou ainda mais, né, na presença de Deus, confiando que Deus poderia curar. E ele viveu 30 anos e Deus não curou. Deus não curou. Não foi propósito de Deus curar. Alguém pecou, ninguém pecou, foi propósito de Deus. Mas toda aquela... Assim, os médicos desenganaram, falaram que ele não ia durar nem um ano. Ele viveu 30 anos. Ele era cego das 2 vistas e tinha um problema mental. Dava crises. E ele tinha assim, não tem como explicar assim, a não ser atribuir a Deus. Porque assim, Deus não mudou a circunstância. Minha mãe levou para muitas campanhas, época de Maracanãzinho. Eu lembro, pastor Davi Miranda, que tinha Deus usava muito da cura. Eu, inclusive, quando criança, vi pessoas sendo curadas, Diogo. E Deus não quis curar. Não foi propósito de Deus curar. Mas tudo que envolveu a nossa família, como Deus forjou a fé da minha mãe, que passou a ser um exemplo de fé. Então, assim, você estava falando aí, o propósito não era curar. Mas Deus, através daquilo, alcançar e fortalecer e dar base a toda a família. Esse é um modus operandi de Deus para acessar alguém que não está exposto àquilo, não está acessível, está fechado. Então Deus vai usar a gente. E aí manifesta a glória dele, não é pensando na edificação da nossa fé. Sim. Mas para que outro olhe e diga, eu achei que dessa ela não saía. Eu pensei que a vida dele tinha acabado aí. Eu achei que era o fim. Mas como? E aí, inevitavelmente, com essa pergunta, né? A seta aponta para quem? Para Deus. Para Deus. Cara, que legal isso também. Entendeu? A seta aponta para Deus. Que legal isso. Interessante que, assim, quando Deus recolheu minha mãe no enterro, eu vi pessoas chegando até mim que eu nunca tinha visto na minha vida, mas que vieram me consolar e dar um abraço e falaram assim, sua mãe, Deus usou muito ela para mim. A minha vida, a minha família foi restaurada através das orações da tua mãe. Minha mãe tinha aquele trabalho de jejum, oração na casa, 3 semanas, 7 semanas. E pessoas que eu nunca tinha visto. Deus usou tua mãe. Deus restaurou minha vida. Deus curou. Inúmeras pessoas. Minha esposa é testemunha, assim. Pessoas que eu nem... Então, Deus usou a minha mãe por muitas vezes. E chegava em casa e ali estava ali o meu irmão. E às vezes, quando minha mãe se entristecia, a minha mãe contava isso pra gente. Que depois os filhos casaram, tal, meu pai faleceu, só ficou ela e o meu irmão, Oséias. E às vezes ela falava que ela chegava em casa humana, cansada, Deus. E Deus tomava o meu irmão, cego das 2 vistas, com problema mental, que dava crise às vezes, que às vezes os irmãos tinham que segurar para poder acalmar. Todo tipo de calmante que você imaginar, ele tomava. E Deus usava através de uma canção e cantava com a voz no tom perfeito. Cantava o hino. Porque te abate, ó minha alma. E minha mãe começava a chorar, ouvindo a voz de Deus através de outros hinos. Assim. Então, assim, e no final, assim, né, antes de Deus recolher ele, meu irmão, Deus recolheu ele, deu um descanso, assim,
a gente podendo falar assim para minha mãe, ficou ela e ele. Os filhos todos casaram, ele virou o companheiro da minha mãe. Então, assim, Deus não mudou a situação, mas mudou toda uma estrutura de família e quem estava em volta. Eu tenho propriedade de falar isso. Deus não foi da vontade, não estava nos propósitos de Deus curar, mas através daquela situação transformar muitas outras vidas. Porque alguém olhava para minha mãe e falava assim, cara, como tua mãe ainda consegue fazer a obra? Como tua mãe consegue ir, orar? Enfrentando essa situação, né? Incrível. Como o nosso Deus é lindo, né, cara? Como o nosso Deus é perfeito, né? Eu lembrei de várias ocasiões aqui, várias situações na Bíblia, né? Por exemplo, a escrava lá de Naamã, que, poxa, cara, saiu da terra dela, né? Do conforto da terra dela e etc. A gente poderia dizer aqui sobre várias dificuldades que ela estava passando, estar numa terra estrangeira, mas ela foi canal de Deus ali, foi um propósito de Deus deixar ela ali, né? Agora o nosso tempo se findou. Meu Deus. Passa rápido. Passa muito rápido. Você tem 2 horas de podcast. Que conversa maravilhosa, que conversa esclarecedora, cara. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecimento é o poder. É o poder, cara. Isso. E eu acho que é isso, eu tenho certeza, na verdade, que é isso que o nosso ouvinte, quem está nos assistindo hoje aí, pôde receber, né? Conhecimento. Você vai saber entender agora qual o tipo de prova que você está passando, né? O pastor Clésio deixou claro aqui. Tem a prova que vem porque você escolheu, você, né, tomou uma escolha e está colhendo essa consequência. Tem a prova que às vezes é Deus, né? Que está mandando para te lapidar, para te amadurecer. E tem essa prova, que lindo que foi aqui um testemunho para corroborar, validar, né? Aqui, finalizar aqui o que o pastor estava explicando, que é a prova que Deus às vezes está mandando, tá fazendo para que a glória dele seja manifesta na sua vida. Agora, de uma coisa eu tenho certeza, gente. Eu não sei qual tipo de prova você está passando. Eu tenho certeza de uma coisa. Que você pode, se for por escolha, se arrepender. E Deus, lógico, a consequência vai permanecer, mas ele vai te dar uma graça, um refrigério para se manter de pé. E se for Deus que está te mandando essa prova, é para te amadurecer e ela tem um fim, ela tem um final. Ela vai finalizar, ela vai terminar. Agora, pastor Clésio, eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo ali para essa câmera aqui. Em nome de Jesus. Eu vou dizer 2 coisas, finalizando nossa participação aqui, desde já agradecendo. Obrigado pelo convite. Né? É toda nossa. Eu, às vezes, corro um pouquinho de convites como esse, né? Por várias razões. Acho que há pessoas mais preparadas do que eu para isso. Sério mesmo. Mas fica aqui registrado minha gratidão. E a você que está nos vendo e ouvindo, a aprovação ela tem 2 fases na nossa vida. Se nós tratarmos só a questão de provação para um propósito, então quando alcançarmos o propósito, ela tem que findar. Mas tem hora que a gente sofre para e depois a gente sofre porque é. Então a gente sofre para ser e depois sofre porque é. Então, pastor, mas eu já estou vivendo o propósito de Deus para a minha vida e a prova não para. Então já é porque você é. Você sofre para ser pastor e depois sofre porque é pastor. Você sofre para ser pregador e depois sofre porque é pregador. Nunca acaba. Nunca acaba. Deus vai estar sempre, não é? Alguém aqui ajudando você a chegar ao propósito. E depois é por causa do que você é. É ciúme, inveja, é a forma como Deus nos usa. Então fique em paz. Isso aí sempre vai fazer parte da nossa vida para nós não cairmos no triunfalismo, né? Faz parte. Agora, a segunda coisa que eu quero dizer, fique em paz também, porque a Bíblia diz que junto da aprovação, Deus também sempre dará o escape. Então, uma ajuda de Deus. Amém. O Espírito Santo, o nosso auxiliador, o nosso consolador, é alguém que hoje, que agora, está lhe enchendo, lhe renovando, segurando nas suas mãos. Os anjos, que segundo a Bíblia são espíritos ministradores que trabalham por aqueles que hão de herdar a salvação, estão em nosso auxílio agora. E esta é a causa porque estamos em pé e continuaremos em pé. Então, que este dia, que este podcast sirva como um alento, como resposta de Deus, como renovo de Deus para a sua vida, é a presença de Deus. É o 4º homem na fornalha, né? Glória a Deus. Irmão, Deus pode até não nos livrar da prova, mas vai nos livrar na prova.
Deus abençoe vocês. Né? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, se falando por último, pastor, eu lembrei de um versículo que diz que a tribulação produz a paciência. Você aprende a ser paciente, que você tem que esperar ela acabar. Aí a paciência produz a experiência, né? Você acaba aprendendo a passar nesses momentos. E a experiência produz a esperança. E a esperança não confunde o coração. Porque o Espírito de Deus está derramado sobre nós. Glória então tem uma esperança, né? Ainda como você falou, né? Ainda que você passa para ser, depois que você passa também. Mas o que faz suportar é essa esperança, né? Essa esperança de que tem algo preparado, né? Tem algo maior, algo além, né? E é isso que nos faz permanecer, que essa seja o motivo da tua permanência, né? Como ele falou, o Senhor, ele tem algo preparado muito grandioso. O apóstolo Paulo fala, né, que haverá um peso de glória a ser revelado. E eu creio que esse é o propósito, né, final de tudo. E, pastor, muito obrigada pela sua presença, por ter vindo prontamente abençoar, né, nossas vidas. Tem a parte 2, né? Sobre a 3, a 4, a 5. bom, Pastor Josué também, muito obrigada. Obrigada por ser essa ponte de Deus na nossa vida. Deus usa pessoas, o pastor falou, né? A gente ninguém anda sozinho. De fato. Pastor, você é bênção. Deixa a sua palavra final aí também, meu pastor. Chega só pra frente. Só agradecer a Deus por esse momento. Estar junto aqui do meu amigo, pastor Clésio Araújo. Esse casal de Deus aí que Deus levantou para esse tempo aí. E fazer parte desse processo é uma honra. Amém. Amém, glória a Deus. Muito obrigado. Aqui. Muito obrigado, pastor, de verdade. Ganhou 2 intercessores. Gente, pastor, fala você. Quantos likes merece esse vídeo aí? Meu Deus. Eu nem falo de merecimento. Eu sei que vai superar todas as nossas expectativas. Amém. Amém. Jesus. Glória a Deus. Gente, então não se esquece, é de praxe, eu preciso falar, de curtir, de comentar, de se inscrever e ativar o sininho e compartilhar, né, com mais pessoas, porque tem mais pessoas precisando compreender aquilo que você compreendeu aqui, aquilo que você entendeu aqui. Essa mensagem que chegou no teu coração, eu tenho certeza que foi transbordante, que tenho certeza que foi confortante para você, né, edificante para sua vida, vai ser para outras pessoas também. Então, encaminha para mais pessoas. Deus te abençoe e até o próximo Patrício Podcast. E é isso, galera. Então, não se esquece também de seguir a gente no Instagram, patricio.podcast. O meu Instagram pessoal, @carinaenck. @sou Diogo Patrício, o meu. E o seu, pastor, onde te encontra lá nas redes sociais? O meu é PR Clésio de Araújo. Clésio com Z. Com Z. Então, facinho. Canal do YouTube também. YouTube. Tem. Deve ser tudo PR, né? PR Clésio de Araújo. Tem uns trem lá. Pastor Josué também, deixa seu Instagram pro pessoal te achar. Josué.frota, teu servo. Glória a Deus. É isso, gente. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe e até o próximo Patrício Podcast. Tamo junto. Tchau.